Meus pais biológicos me descartaram como se eu não valesse nada. Anos depois, voltaram querendo meu dinheiro que meus pais adotivos me deixaram. Eu tinha 7 anos quando meus pais biológicos decidiram que 3 filhos eram muito caros. Eles me deixaram sentada em um banco de parque como uma sacola de compras esquecida. Disseram-me para esperar ali mesmo, que voltariam em 10 minutos. Acreditei neles. Fiquei naquele banco com minhas pernas balançando, curtas demais para tocar o chão, observando famílias passarem com suas casquinhas de sorvete e suas vidas intactas. Esperei durante o pôr do sol, durante as luzes da rua se acendendo, durante o parque se esvaziando, até que éramos apenas eu, a escuridão e a certeza crescente de que algo estava muito, muito errado. Um policial me encontrou tarde da noite. Lembro-me da hora exata porque ele continuou repetindo isso em seu rádio. Encontrada uma menor, sexo feminino, aproximadamente 7 anos de idade. Eu estava tremendo, embora fosse junho. Choque, provavelmente, embora eu não conhecesse essa palavra naquela época. Eu ainda segurava o coelho de pelúcia que minha mãe havia colocado em minhas mãos antes de ir embora. Seja boazinha, ela disse. Essas foram as últimas palavras dela para mim. Seja boazinha, como se eu tivesse feito algo errado, como se eu precisasse conquistar o direito de ter pais que não me abandonassem. Aquele coelho era a única coisa que eles me deram que guardei. Ainda o tenho, na verdade. Ele fica em uma prateleira no meu quarto, um lembrete do pior dia da minha vida, e de alguma forma, também do dia que eventualmente me levou às melhores pessoas que conheci. O Estado me colocou em um lar temporário de emergência naquela mesma noite. Lembro-me da assistente social, uma mulher cansada chamada Rita, com olhos gentis e papéis demais. Ela continuou perguntando se eu sabia meu endereço, o número de telefone dos meus pais, qualquer coisa que pudesse ajudá-los a encontrar minha família. Eu sabia tudo. Citei nosso número de apartamento, as ruas transversais, o horário de trabalho do meu pai, o supermercado favorito da minha mãe. Dei a ela o nome da escola do meu irmão mais velho e a data de nascimento da minha irmãzinha. Contei tudo o que pude lembrar porque estava convencida de que era um mal-entendido, que assim que encontrassem meus pais, tudo voltaria ao normal. O rosto de Rita fez algo complicado quando ela percebeu que meus pais não me tinham perdido, eles me jogaram fora de propósito. Ela tentou esconder a pena e a raiva, mas eu vi mesmo assim. Mesmo aos 7 anos, entendi o que aquilo significava. Eu não era uma criança perdida, eu era uma criança abandonada. Há uma diferença. Um casal chamado Margaret e William me acolheu 3 semanas depois. Eu fui à 4ª entrevista de colocação deles. Eles estavam acolhendo há 6 meses, esperando adotar, mas nenhuma das colocações anteriores havia dado certo. Quando entraram na sala de reuniões da agência de adoção, eu estava sentada em uma cadeira grande demais para mim, vestindo roupas da caixa de doações, tentando muito não chorar porque chorar deixava as pessoas desconfortáveis. Margaret ajoelhou-se à minha frente e não fez aquilo que a maioria dos adultos fazia, aquela voz alegre e falsa como se estivessem falando com um cachorrinho. Ela apenas disse, "Oi, eu sou Margaret. Aquele é o William. Queremos muito te conhecer, se estiver tudo bem." Perguntei se eles iriam me mandar de volta. Todos mandavam as crianças de volta eventualmente. Foi o que as outras crianças do abrigo me contaram. Você fica até que decidam que dá muito trabalho, então você volta e espera por outra pessoa. Os olhos de William ficaram marejados. Ele limpou a garganta e disse que não estavam procurando pelo mais fácil, estavam procurando por mim. Eles eram donos de uma pequena cadeia de restaurantes americanos tradicionais, do tipo com toalhas de mesa xadrez e receitas que estavam na família de William há 3 gerações. Margaret tinha sido professora antes de se casar com William e começar a ajudá-lo a administrar o negócio. Eles queriam há anos ter filhos e não conseguiram. Quando viram minha ficha, Margaret me contou mais tarde, ela soube imediatamente que eu deveria ser deles. Ela disse que foi como reconhecer alguém por quem esperou a vida inteira. Eles me acolheram por 6 meses enquanto o Estado tentava localizar meus pais biológicos. 6 meses de passos cuidadosos e confiança tentativa. Margaret preparava meus almoços com pequenos bilhetes dentro. Ainda me lembro do primeiro, espero que você tenha um dia maravilhoso. Você merece dias maravilhosos. William me ensinou a quebrar ovos corretamente e me deixava ajudá-lo a testar receitas. Eles nunca fizeram promessas que não pudessem cumprir. Nunca disseram que tudo ficaria bem quando não sabiam se ficaria. Eles apenas apareciam todos os dias, consistentes, presentes e reais. Meus pais biológicos nunca responderam a uma única carta, nunca apareceram em uma única audiência. O Estado enviou correio registrado para o último endereço conhecido deles. Ligou para todos os números de telefone cadastrados. Até contatou membros da família, que alegaram não saber onde meus pais estavam e não pareceram particularmente interessados em ajudar a encontrá-los. Eventualmente, o juiz cassou seus direitos parentais por abandono e negligência. Quando Margaret e William receberam a ligação de que poderiam prosseguir com a adoção, Margaret chorou tanto que mal conseguiu assinar os papéis.
Eu os chamei de mãe e pai dentro do primeiro ano. Pareceu natural. Eles me amavam como se eu tivesse nascido deles, nunca me tratando como segunda opção ou substituta. Nunca dizendo coisas como você tem tanta sorte de que nós te encontramos, ou você deveria ser grata. Eles agiam como se fossem os sortudos, como se eu fosse o presente, não eles. Papai me ensinou a fazer a carne de panela da avó dele quando eu tinha 9 anos. Ele disse que todo bom cozinheiro precisava entender as receitas de base, aquelas que alimentaram famílias por gerações. Ficávamos na cozinha do restaurante nas manhãs de domingo, apenas nós dois, e ele me mostrava como temperar a carne, como saber quando os vegetais estavam prontos, como a paciência era um ingrediente secreto que a maioria das pessoas esquece. Cozinhar é sobre cuidado, ele dizia. Qualquer um pode seguir uma receita, mas fazer comida que importa? Isso exige coração. Mamãe me deixou reorganizar o armário de suprimentos do restaurante quando eu tinha 10 anos porque eu gostava das coisas arrumadas e ordenadas. Provavelmente algum mecanismo de controle que sobrou de ter minha vida inteira virada de cabeça para baixo. Mas tanto faz, ela entendeu sem me fazer explicar. Ela sentou-se comigo enquanto eu categorizava e etiquetava e fazia tudo fazer sentido. Ordem não é apenas sobre ser organizada, ela me disse uma vez. É sobre criar um espaço onde você possa respirar. Ela entendeu. Ela me entendeu. Quando eu tinha 12 anos, conseguia operar a caixa e dar troco mais rápido do que a maioria dos funcionários adultos. Aos 15, estava ajudando com o inventário e pegando discrepâncias que o contador perdia. Aos 20, estava gerenciando a contabilidade de 2 locações e papai me chamava de sua arma secreta. Eles nunca me empurraram para o negócio, nunca me fizeram sentir que eu devia trabalhar a eles pelo amor que me deram. Mas eu queria aprender. Queria entender cada aspecto do que eles tinham construído porque parecia pertencer a algo real e permanente. Eles tinham 7 restaurantes quando completei 29 anos. Nada chique, apenas boa comida e preços justos em bairros de classe trabalhadora, onde as pessoas entravam após longos turnos e precisavam de algo quente que enchesse a barriga. A locação original ficava em um bairro que já tinha visto dias melhores, mas papai se recusava a fechá-lo. Essas são as pessoas que nos apoiaram quando estávamos começando, ele disse. Não abandonamos nossa comunidade só porque a demografia mudou. Isso era quem eles eram, leais, consistentes, reais. O negócio valia 4.200.000 dólares de acordo com a última avaliação. E eu sabia cada detalhe de como funcionava porque eles passaram 22 anos me ensinando. Eles nunca esconderam nada de mim. Os restaurantes seriam meus algum dia, eles diziam. Eu era a filha deles, a única filha, a pessoa em quem mais confiavam no mundo. Jantávamos juntos todo domingo em casa e falávamos sobre planos de expansão, mudanças no cardápio e benefícios dos funcionários. Discutíamos às vezes sobre modernizar o sistema de pedidos, eu queria, papai era cético, mas era sempre respeitoso, sempre com o entendimento de que estávamos construindo algo juntos. Eu pensei que tínhamos anos pela frente, décadas. Achei que teria tempo para aprender tudo, para absorver toda a sabedoria que eles tinham a oferecer, para eventualmente assumir enquanto eles se aposentavam e viajavam e finalmente relaxavam após uma vida inteira de trabalho. Então um motorista bêbado avançou um sinal vermelho em uma tarde de terça-feira e matou os 2 instantaneamente. A polícia veio ao restaurante principal para me contar. Eu estava no escritório fazendo a folha de pagamento, totalmente absorta em planilhas e formulários de depósito direto, quando 2 policiais apareceram na porta parecendo que prefeririam estar em qualquer outro lugar. Você é a Kes? Um deles perguntou. E eu soube imediatamente, antes que dissessem outra palavra. Seu corpo sabe antes que seu cérebro o acompanhe. Seu corpo sabe quando acontece a pior coisa possível. Eles estavam voltando para casa depois de visitar um fornecedor de alimentos no interior. Um cara, 3 vezes acima do limite legal de álcool às 2 da tarde, atravessou um sinal vermelho a 100 km/h em uma zona de 60. Atingiu o carro deles do lado do motorista. A polícia disse que eles morreram com o impacto, não sofreram, como se isso devesse tornar tudo melhor, como se a velocidade da morte deles fosse de alguma forma um prêmio de consolação. Eu nunca tinha sentido uma dor daquelas, nem quando meus pais biológicos me abandonaram, nem nunca. Esse era o tipo de dor que faz você entender porque as pessoas dizem que o coração está partido, porque o meu parecia despedaçado em 1000 pedaços que nunca se encaixariam direito novamente. Não consegui comer por 3 dias. Não consegui dormir. Não consegui parar de repetir a última conversa que tive com eles, algo mundano sobre atualizar os quadros de menu. Nada significativo, nada que servisse como um adeus. O funeral foi enorme. Funcionários de todas as 7 locações vieram, alguns chorando mais do que eu. Clientes regulares que eu conhecia desde a infância apareceram, pessoas que me viram crescer naqueles restaurantes. A fila para ver os caixões se estendia para fora da funerária e descia o quarteirão. Meus pais tinham sido boas pessoas,
do tipo que dava adiantamentos aos funcionários quando os filhos precisavam de remédios, que doavam refeições para a escola primária da rua no dia de ação de graças, que lembravam do aniversário de todos e apareciam quando as pessoas precisavam deles. Fiquei lá aceitando condolências por 3 horas e me senti como se estivesse debaixo d'água. As pessoas continuavam dizendo coisas como eles estão em um lugar melhor e pelo menos foram juntos e eles gostariam que você fosse forte. Tudo isso era ruído sem sentido. Não havia lugar melhor do que aqui comigo. Ir juntos não tornava tudo menos devastador. E eu não queria ser forte, eu queria meus pais de volta. O testamento era direto, tudo vinha para mim. Os restaurantes, a casa, as economias, tudo. Eu era a única beneficiária porque era filha deles e eles nunca consideraram outra opção. Meu advogado, um homem mais velho e gentil que cuidou da minha papelada de adoção anos atrás, me explicou tudo. Ele continuava dizendo o quanto sentia muito, o quanto meus pais estariam orgulhosos de como eu estava sendo forte. Eu não estava forte, estava apenas dormente, passando pelos movimentos, porque a alternativa era desmoronar completamente e havia 7 restaurantes cheios de pessoas dependendo de mim para manter as coisas funcionando. 3 meses depois do funeral, recebi uma carta registrada de um advogado de quem nunca tinha ouvido falar. Meus pais biológicos estavam me processando por $2 milhões. Eu realmente ri pela primeira vez, não uma risada engraçada, mas uma risada histérica de que diabos está acontecendo. Eles alegaram que nunca haviam renunciado legalmente aos seus direitos parentais, mas eu tinha visto os documentos. Eles exigiam indenização por sofrimento emocional causado pela nossa separação. A separação que eles causaram ao me abandonar. Eles queriam metade de tudo que meus pais verdadeiros me deixaram, alegando que direitos da família de sangue substituem arranjos adotivos em casos de herança significativa. O processo tinha 37 páginas de ficção jurídica. Eles alegaram que passaram décadas me procurando, que eram jovens e ficaram assustados quando me deixaram no parque, que foi um lapso momentâneo de julgamento provocado pelo estresse financeiro, que tentaram me pegar de volta mas o sistema os bloqueou, que me perder destruiu suas vidas e causou trauma contínuo que merecia compensação. Tudo mentira, cada palavra. Meu advogado ficou furioso quando leu. Ele disse que lutaríamos contra isso, que ganharíamos facilmente porque o caso era absurdo. Mas eu sabia algo que ele não sabia. Eu sabia exatamente que tipo de pessoas meus pais biológicos eram, porque minha mãe e meu pai também sabiam. A audiência preliminar foi marcada para 6 semanas depois. Meus pais biológicos apareceram parecendo que tinham se vestido para uma entrevista de emprego em uma seguradora mediana. Meu pai biológico usava um terno barato que não servia direito. Minha mãe biológica tinha claramente chorado antes de chegar, seus olhos vermelhos inchados de uma forma que poderia ter parecido genuína se eu não soubesse a verdade. Eles sentaram no lado oposto do tribunal com o advogado deles, um cara jovem que continuava ajustando a gravata nervosamente. Quando me viram, o rosto da minha mãe biológica se desfez. Ela começou a chorar de novo, estendendo a mão na minha direção como se quisesse me abraçar. Encarei-a com zero expressão até que ela abaixou a mão. Meu pai biológico parecia mais velho do que eu imaginava, desgastado e cansado. Ótimo. Eu esperava que eles tivessem tido 22 anos miseráveis. O advogado deles foi primeiro. Ele pintou um quadro de pais jovens sobrecarregados pela pobreza, que cometeram um erro terrível em um momento de desespero. Ele mostrou registros financeiros de 1993 provando que eles tinham sido despejados 2 vezes naquele ano. Ele apresentou registros médicos mostrando que minha mãe biológica havia sido tratada para depressão. Ele até tinha testemunhas de caráter, vizinhos que testemunharam que meus pais biológicos pareciam devastados depois que desapareci. Desapareci, como se eu tivesse evaporado no ar em vez de ser deliberadamente abandonada. O tempo todo fiquei perfeitamente imóvel com um grande envelope no colo. Passei os 3 meses inteiros desde que recebi o processo fazendo pesquisas. Não pesquisa legal, esse era o trabalho do meu advogado. Pesquisa pessoal, do tipo que revelou quem as pessoas realmente eram. Quando meus pais me adotaram, contrataram um investigador particular. Não porque não me quisessem, mas porque queriam primeiro entender que tipo de pessoa abandonaria uma criança de 7 anos em um parque público. O relatório do investigador estava nos arquivos pessoais deles, trancado no cofre da casa que herdei. Eu o encontrei 2 semanas após o funeral quando estava passando pelos documentos importantes deles. Aquele relatório tinha 43 páginas e continha informações que meus pais biológicos claramente não achavam que existissem. Quando chegou a minha vez de responder, levantei-me e perguntei ao juiz se poderia apresentar evidências adicionais. Meu advogado parecia confuso, ele não sabia o que eu tinha. O juiz permitiu. Caminhei até a frente do tribunal e entreguei cópias ao juiz, ao estenógrafo e ao advogado dos meus pais biológicos. Então comecei a falar. Em 1987, 8 anos antes de me abandonarem, meus pais biológicos haviam abandonado outra criança, uma menina de 5 anos. Eles a deixaram sozinha em um supermercado em uma cidade chamada Harrisburg,
a cerca de 200 quilômetros de onde morávamos. A garotinha foi encontrada 3 horas depois no estacionamento, chorando e esperando pela mamãe. Meus pais biológicos nunca voltaram para buscá-la. Ela entrou no sistema de adoção exatamente como eu entraria eventualmente. O tribunal ficou completamente silencioso. Eu podia ouvir cada respiração, cada movimento nas cadeiras. O rosto da minha mãe biológica ficou branco. Meu pai biológico começou a balançar a cabeça, mas não disse nada. O advogado deles parecia que tinha levado um soco. Continuei falando. Eu tinha relatórios policiais de Harrisburg datados de agosto de 1987. Tinha documentação do serviço social com os nomes, endereço e números de previdência social dos meus pais biológicos listados como os guardiões legais que entregaram a custódia por abandono. Tinha registros de orfanato mostrando uma garotinha, cujo nome eu deliberadamente não disse, ela merece sua privacidade, entrando no sistema com uma anotação clara: pais não buscaram a menor após 3 horas. Declararam que não desejavam continuar com a custódia. O investigador que meus pais contrataram foi minucioso. Ele entrevistou a assistente social que cuidou do caso. Obteve cópias de relatórios policiais. Encontrou testemunhas que viram um casal correspondente à descrição dos meus pais biológicos saindo do estacionamento do supermercado com 2 crianças no banco de trás, mas partindo sem a terceira. Ele documentou tudo. O padrão era óbvio quando exposto. Meus pais biológicos tinham 3 filhos, o mais velho, meu irmão, a do meio, minha irmã abandonada, e a caçula, eu. Quando o dinheiro ficou curto em 87, eles eliminaram a filha do meio. Então tiveram outro bebê para substituí-la. Quando 3 crianças se tornaram caras demais novamente em 93, eles eliminaram a caçula. Não foi desespero. Não foi um único erro de julgamento em um momento de pânico induzido pela pobreza. Era um padrão, um sistema, uma escolha deliberada que eles fizeram 2 vezes para resolver seus problemas financeiros descartando seus filhos como eletrodomésticos quebrados. Mas eu não tinha terminado. 2 meses antes desta audiência, o advogado dos meus pais biológicos tinha sido descuidado. Ele deixou uma janela do escritório aberta durante uma consulta por telefone com seus clientes. Uma assistente jurídica no prédio ao lado ouviu toda a conversa, confirmando alguns detalhes da cobertura jornalística do caso, agravou. Ela enviou a gravação para o meu advogado anonimamente. Toquei a gravação para o tribunal. A voz do meu pai biológico saiu claramente dizendo que se o processo não funcionasse, poderiam pressionar pelos direitos de visitação, usar isso como alavanca. Minha mãe biológica respondeu que não queria realmente me ver, só queria acesso ao que herdei. Eles riram sobre como os pais adotivos fizeram todo o trabalho duro me criando e agora eles conseguiriam coletar o pagamento. O rosto do juiz foi de neutro a absolutamente furioso. Ele convocou um recesso imediato e desapareceu em seus aposentos com todas as evidências que apresentei. O advogado dos meus pais biológicos tentou se aproximar de mim durante o recesso. Eu disse a ele que se chegasse a menos de 3 metros de mim, registraria queixa de assédio. Meu advogado, que ficou completamente silencioso durante toda a minha apresentação, colocou a mão no meu ombro e disse: seus pais estariam tão orgulhosos de você agora. Eu estava me segurando através de pura força de vontade, mas isso quase me quebrou. Pedi licença para ir ao banheiro e chorei por 5 minutos. Depois lavei o rosto e voltei para o tribunal com minha armadura totalmente restaurada. Quando o juiz voltou, não perdeu tempo. O processo foi arquivado definitivamente. Meus pais biológicos foram condenados a pagar todos os custos judiciais, incluindo os honorários do meu advogado. Então o juiz emitiu uma ordem de restrição de 10 anos. Se eles chegassem a menos de 500 metros de mim ou de qualquer propriedade minha, seriam presos imediatamente. O juiz também disse algo que nunca esquecerei. Ele olhou diretamente para meus pais biológicos e disse que eles demonstraram um padrão de abandonar seus filhos quando se tornam inconvenientes e então tentar explorá-los quando se tornam valiosos. O tribunal considerou as ações repreensíveis e o processo frívolo. Ele disse que havia tipos de acusações criminais que poderiam ser buscadas naquele momento. Saí daquela audiência percebendo que podia respirar corretamente pela primeira vez em 3 meses. Nas escadas do tribunal, uma mulher se aproximou de mim. Ela tinha talvez 35 anos, magra, com uma energia nervosa que me lembrava um pássaro pronto para voar a qualquer momento. Suas roupas eram limpas mas gastas, o tipo de roupa que alguém monta em brechós quando está tentando parecer apresentável. Ela tinha os olhos da minha mãe biológica. Essa foi a primeira coisa que notei. Com licença, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. Você é a Kes. Virei-me para olhar para ela totalmente. Sim, eu sou. Ela pausou, engoliu em seco. Eu vi a cobertura do noticiário sobre o seu caso e reconheci os nomes. Seus pais biológicos, eles também são meus pais biológicos. Eu sou a que eles deixaram no supermercado. O mundo inclinou-se levemente. Meu advogado colocou a mão no meu cotovelo me firmando e perguntou se eu queria conversar em algum lugar privado.
Olhei para essa mulher, essa estranha que de alguma forma era minha irmã, e balancei a cabeça, sim. Fomos a um café a 2 quarteirões de distância, uma daquelas redes genéricas com cadeiras desconfortáveis e bebidas caras. Comprei café para nós duas. Ela tentou pagar, atrapalhando-se com uma carteira gasta, mas recusei. Sentamos em uma cabine no canto, o mais longe possível dos outros clientes. Não sabia se deveria me aproximar de você, ela disse, ainda sem fazer contato visual completo. Sei que deve ser estranho. Quando vi as notícias sobre o processo, sobre o relatório do investigador, pensei que talvez você quisesse saber que não era a única. Me conte o que aconteceu com você, eu disse. Depois que eles te deixaram. Ela mexeu o açúcar no café sem beber, a colher fazendo círculos infinitos. Eu tinha 5 anos. Estávamos neste grande supermercado, um desses lugares tipo armazém. Minha mãe me disse para ficar no corredor de cereais enquanto ela ia pegar alguma coisa. Esperei e esperei. Eventualmente um funcionário da loja me encontrou chorando. Chamaram a polícia. A polícia tentou ligar para meus pais. Nenhuma resposta. Foram ao nosso apartamento. Já nos mudamos, sem endereço de encaminhamento. Quanto tempo você ficou no sistema? Perguntei. 13 anos, até atingir a maioridade aos 18. Ela finalmente olhou para mim. Passei por 12 casas diferentes. Algumas eram ok, algumas não eram. Ninguém nunca quis me adotar. Crianças mais velhas, especialmente as que vinham com bagagem, e eu tinha muita bagagem. Senti algo se abrir no meu peito. Culpa, talvez, ou culpa de sobrevivente, ou apenas uma tristeza avassaladora por essa pessoa que tinha tirado a mesma carta terrível que eu, mas nunca teve a sorte de Margaret e William. O que aconteceu quando você atingiu a maioridade? Perguntei. Consegui um emprego em uma lanchonete. Dividi um apartamento-estúdio com outras 2 garotas que também tinham saído do sistema. Estávamos todas apenas tentando sobreviver, sabe? Nenhuma de nós sabia como fazer impostos ou abrir uma conta bancária ou qualquer uma das coisas normais que os pais ensinam. Descobrimos, mas foi difícil. Ela pausou. Uma das minhas colegas de quarto engravidou aos 19. A outra entrou nas drogas. Eu fui a sortuda, eu acho, porque apenas continuei pobre e ansiosa em vez de pobre e destruída. Sinto muito, eu disse. Não é sua culpa, ela disse rapidamente. Não vim aqui para fazer você se sentir culpada. Só queria que soubesse que não está sozinha, que o que quer que esteja sentindo sobre eles, sobre o que fizeram, você não é a única lidando com isso. O que você está sentindo? Perguntei. Sobre eles, quero dizer, depois de todos esses anos. Ela demorou um longo momento. Raiva, principalmente. Não o tipo de raiva quente, apenas esse entendimento frio de que eles fizeram escolhas que me quebraram de maneiras que ainda estou tentando consertar. Faço terapia há 6 anos e ainda me encolho quando as pessoas levantam a voz. Ainda tenho pesadelo sobre ser deixada em lugares. Ainda suponho que todo relacionamento terminará com alguém indo embora. Eu também, admiti. Mesmo com pais que me amaram incondicionalmente, ainda tenho esse medo no fundo da minha mente de que estou a um erro de ser abandonada novamente. Isso melhora, ela disse. Alguns dias, eu disse honestamente. Mas não sei se algum dia desaparece totalmente. Ficamos sentadas lá por um longo tempo, 2 mulheres conectadas por DNA e trauma, tentando descobrir o que dizer uma à outra. Ela me contou sobre a luta para terminar o ensino médio enquanto transitava entre lares adotivos, sobre trabalhar em 3 empregos de meio período para pagar um apartamento pequeno, sobre relacionamentos que nunca funcionaram muito bem porque ela não sabia como confiar que as pessoas não iriam embora, sobre depressão e ansiedade e terapia que ela nem sempre podia pagar. Contei a ela sobre Margaret e William, sobre ser criada com amor e estabilidade, sobre aprender a administrar restaurantes e receber uma herança, sobre a culpa que às vezes sentia por ter sido sortuda. Você merecia isso, ela disse ferozmente. Você merecia exatamente o que eu merecia. Nós duas merecíamos. Não é sua culpa que você teve sorte e eu não. Mas parecia minha culpa de alguma forma, como se eu tivesse ganhado um bilhete de loteria enquanto ela passava fome e a única razão fosse pura chance. Trocamos números de telefone. Ela disse que talvez pudéssemos jantar algum dia se eu quisesse. Eu disse sim. Depois que ela saiu, fiquei sentada naquele café por mais 1 hora pensando em como nossas vidas tinham sido diferentes. Ela recebeu a mesma mão terrível que eu, mas nunca tirou a carta que dizia adotada por pessoas que te amam incondicionalmente. Pura sorte. Isso é tudo que separava minha vida da dela. Dirigi para casa sentindo raiva, tristeza e gratidão, tudo de uma vez. Raiva dos meus pais biológicos por criarem múltiplas pessoas danificadas. Tristeza pela minha irmã, comecei a pensar nela dessa forma imediatamente, que nunca teve a chance que eu tive. Gratidão pela minha mãe e meu pai, que me deram tudo o que precisava para me tornar alguém forte o suficiente para sobreviver. Os restaurantes me mantiveram ocupada nas semanas seguintes.
Tive uma inspeção sanitária na locação do centro, um freezer quebrado no local da Zona Norte e 2 funcionários antigos se aposentando do restaurante original que o avô do papai havia começado na década de 1950. Mergulhei no trabalho porque era mais fácil do que ficar em casa pensando em tudo o que tinha acontecido. Então, 3 semanas após a decisão judicial, meus pais biológicos apareceram no restaurante principal. Eu estava no meu escritório verificando pedidos de suprimentos quando Denise, a gerente de salão, bateu na minha porta. Tem um casal aqui perguntando por você, ela disse. Dizem que são família. Eu disse que você não estava disponível, mas eles não vão embora. Eu soube imediatamente quem era. Desci e os encontrei sentados em uma cabine perto do fundo, parecendo de alguma forma ainda mais desgastados do que no tribunal. O restaurante estava quase vazio, eram 2:30 da tarde, zona morta entre o almoço e o jantar. Vocês precisam sair, eu disse sem me sentar. Existe uma ordem de restrição. Vocês não deveriam estar aqui. Por favor, minha mãe biológica disse. Apenas nos dê 5 minutos. Estou chamando a polícia. Peguei meu telefone. Estamos sem teto, meu pai biológico disse. Os custos judiciais nos faliram. Perdemos nosso apartamento. Não temos para onde ir. Olhei para eles por um longo momento. Eles pareciam arruinados. Roupas amassadas, provavelmente dormiram nelas. O cabelo da minha mãe biológica precisava ser lavado. Meu pai biológico tinha um hematoma na bochecha que eu não queria saber sobre. Eles pareciam exatamente o que eram, pessoas que atingiram o fundo do poço. Não é problema meu, eu disse. Somos seus pais, minha mãe biológica disse, e ela realmente teve a audácia de soar ferida. Não, disse muito claramente. Margaret e William eram meus pais. Vocês são as pessoas que me jogaram fora quando eu tinha 7 anos e depois tentaram roubar a herança que eles me deixaram. Vocês são estranhos que por acaso compartilham meu DNA. Cometemos erros, meu pai biológico disse. Éramos jovens e estúpidos e pobres e tomamos decisões terríveis, mas ainda somos sua família. Eu ri. Não consegui evitar. Vocês abandonaram 2 crianças, mentiram no tribunal, tentaram me manipular e explorar. E quando isso não funcionou, violaram uma ordem de restrição porque acharam que parecer patéticos me faria dar dinheiro a vocês. Vocês não são família, são exatamente o que o juiz disse que eram. Pessoas que veem crianças como recursos a serem descartados ou explorados, dependendo do que for conveniente. Estamos desesperados, minha mãe biológica disse, e agora ela estava chorando de novo. Lágrimas reais desta vez, pensei. Lágrimas de medo. Vocês poderiam arrumar um emprego, eu disse. Como as pessoas normais fazem quando precisam de dinheiro. Apenas um pequeno empréstimo, meu pai biológico implorou. O suficiente para nos reerguer. Vamos te pagar de volta. Saiam do meu restaurante, eu disse. Agora mesmo, ou vou chamar a polícia e vocês 2 serão presos por violar uma ordem judicial. Eles saíram, lentamente, pateticamente, mas saíram. Fiquei lá vendo-os ir e não senti culpa nem um pouco. Eles fizeram suas escolhas, cada uma delas. Abandonaram 2 crianças, traumatizaram-nas permanentemente, depois tentaram lucrar quando uma daquelas crianças acabou herdando algo valioso. Eles criaram sua própria miséria e eu tinha 0 obrigação de consertá-la. Denise veio depois que eles foram embora. Você está bem? Sim, eu disse. Estou bem. Naquela noite liguei para o meu advogado e contei o que aconteceu. Ele disse que registraria queixas criminais por violação da ordem de restrição pela manhã. Eu disse ótimo. Então liguei para minha irmã, comecei a chamá-la assim na minha cabeça, mesmo que só tivéssemos nos encontrado uma vez, e contei o que aconteceu. Ela ficou quieta por um minuto. Você se sente mal? Ela disse finalmente. Não, eu disse. Deveria? Não sei. Acho que eu me sentiria. Eles não se sentiram mal quando te deixaram no estacionamento de um supermercado, eu disse. Eles não se sentiram mal quando me deixaram em um parque. Eles não se sentiram mal quando tentaram roubar minha herança. Por que eu deveria me sentir mal por me proteger? Ela não tinha resposta para isso. O caso criminal foi rápido. Meus pais biológicos tinham violado uma ordem judicial clara. Havia testemunhas e eles não tinham dinheiro para um advogado decente. O defensor público designado para eles tentou argumentar que estavam desesperados e sem teto, que mereciam misericórdia. O juiz que emitiu a ordem de restrição em primeiro lugar foi quem resolveu o caso. Ele não foi simpático. 6 meses na cadeia do condado, ambos. Além disso, a ordem de restrição foi estendida automaticamente por mais 10 anos após a liberação. Sentei no tribunal e os vi sendo sentenciados e não senti absolutamente nada. Nem satisfação, nem culpa, apenas um vazio neutro onde eles existiam no meu espaço mental. Meu advogado perguntou se eu queria fazer uma declaração de impacto da vítima. Eu disse não, eles não valiam mais nenhuma das minhas palavras. Depois que foram levados, fui visitar os túmulos dos meus pais.
Eu fazia isso às vezes quando precisava me sentir perto deles. Contei a eles sobre o caso judicial, sobre a violação da ordem de restrição, sobre a sentença de prisão. Contei que me protegi, que me certifiquei de que as pessoas que tentaram destruir o que eles construíram enfrentaram consequências reais. Então liguei para minha irmã e perguntei se ela queria jantar. Ela disse sim. Nos encontramos em um lugar casual no centro, nada chique. Ela estava nervosa, eu podia ver. Ficava mexendo no guardanapo, pedindo e depois mudando o pedido, pedindo desculpas por pedir desculpas. Reconheci o comportamento. Era o que as pessoas faziam quando passavam a vida inteira acreditando que não mereciam ocupar espaço. Tenho uma proposta para você, disse depois que pedimos. Quero te oferecer um emprego. Ela pareceu confusa. Fazendo o quê? Trabalho administrativo nos restaurantes. Agendamento, processamento de folha de pagamento, comunicação com fornecedores. Nada que você não possa aprender. Eu mesma vou te treinar. Por quê? Ela disse, e parecia genuinamente perplexa. Porque você é minha irmã, eu disse. Porque nós duas fomos prejudicadas pelas mesmas pessoas, mas eu tive sorte e você não. Porque tenho recursos e estabilidade e você não, e isso não é justo. Porque meus pais me ensinaram que a família ajuda a família, e você é mais minha família do que aquelas duas pessoas sentadas na cadeia agora. Ela começou a chorar, não choro de tristeza, outra coisa. Alívio, talvez, ou esperança. Você não precisa decidir agora, eu disse. Pense nisso. Não preciso pensar sobre isso, ela disse. Sim, absolutamente sim. Ela começou a trabalhar 2 semanas depois. Estabeleci para ela um salário decente, 45 mil por ano, mais benefícios completos, seguro-saúde que realmente cobria tratamento de saúde mental, folga remunerada e um plano de aposentadoria com contrapartida do empregador. Tudo as coisas que eu gostaria que ela tivesse ao começar de novo, todas as coisas que ela nunca teve em nenhum dos incontáveis empregos de baixo salário pelos quais passou. Na primeira semana, ela chegou todos os dias parecendo apavorada de estragar alguma coisa e ser demitida. Reconheci esse medo. Era o medo de alguém que nunca teve segurança, que estava esperando outro sapato cair. Eu tinha sentido isso também nos primeiros anos com Margaret e William, mesmo que eles não me dessem motivos para duvidar do seu compromisso. Você está indo muito bem, eu disse a ela na sexta-feira daquela primeira semana. Sério, você pegou isso mais rápido do que as 2 últimas pessoas que treinei. Sério, ela disse, e parecia tão genuinamente surpresa que partiu meu coração um pouco. Sério, confirmei. Você é orientada para detalhes e realmente lê as instruções em vez de apenas adivinhar. Isso te coloca à frente de 90% das pessoas. Ela relaxou incrementalmente depois disso. Não tudo de uma vez, mas semana a semana, mês a mês. Observei-a se acostumar com a ideia de que esse emprego era real, que eu não ia mudar de ideia sobre querer ela por perto, que a estabilidade era algo que ela tinha permissão para ter. Ela aprendeu rápido e era orientada para detalhes de uma forma que realmente me lembrava de mim mesma. Denise disse que ela era ótima com a equipe, paciente e clara ao explicar as coisas. Funcionários que eram céticos sobre nepotismo, porque assumiram que éramos próximas, se afeiçoaram a ela quando perceberam que ela genuinamente fazia sua parte e tratava todos com respeito. Lentamente, com cuidado, começamos a construir algo que parecia um relacionamento. Almoçávamos uma vez por semana, nada intenso, apenas conversando. Ela me contou sobre seus anos em lares adotivos, as famílias boas que genuinamente tentaram mas não estavam equipadas para lidar com seu trauma, as famílias ruins que viam crianças adotivas como mão de obra gratuita ou cheques do governo, os lares em grupo onde você aprendia a dormir leve e proteger seus pertences. Contei a ela sobre minha infância com meus pais, jantares de domingo, comemorações de aniversário, aprender a cozinhar, sentir-se segura. Você teve tanta sorte, ela dizia às vezes. E eu concordava, porque tive. Nós duas recebemos a mesma mão horrível no início, mas as cartas que vieram depois foram loucamente diferentes. 6 meses depois que ela começou a trabalhar, disse que estava vendo uma terapeuta. Ela fazia terapia de vez em quando há anos, mas nunca consistentemente porque não podia pagar, ou porque se mudava e tinha que encontrar alguém novo, ou porque perdia o emprego e perdia o seguro. Isso é ótimo, eu disse. Está ajudando? Sim, ela disse. Ela é especialista em trauma infantil e problemas de apego. Estamos trabalhando muitas coisas sobre abandono e confiança. Ela pausou. Contei a ela sobre você, sobre tudo isso, o emprego, o relacionamento, tudo. Ela disse que eu deveria me permitir ser feliz, que continuo esperando que você vá embora e que isso é normal dada a minha história, mas que preciso trabalhar na aceitação de que algumas pessoas realmente ficam. Senti o peso dessa responsabilidade, ser a prova de alguém de que nem todos vão embora. Mas também me senti grata por estar em uma posição de ser essa pessoa para ela. Silenciosamente ajustei o seguro-saúde dela para cobrir melhores benefícios de saúde mental.
Depois fiz o mesmo para todos os funcionários em todos os 7 restaurantes. Meu pai sempre dizia que bons empresários cuidam de seu pessoal. Eu estava tentando viver à altura disso. Os restaurantes estavam indo bem. Não os expandi, nem franqueei, nem fiz nenhuma das coisas voltadas para crescimento agressivo que consultores continuavam sugerindo. Meus pais construíram algo sustentável e bom, e eu queria manter assim: comida de qualidade, preços justos, funcionários que ficavam por anos porque eram tratados com dignidade. Esse era o legado que eu estava protegendo. Meus pais biológicos terminaram a sentença de prisão. Descobri através do meu advogado, que me mantinha atualizada porque dizia que eu tinha o direito de saber. Eles se mudaram para um estado diferente imediatamente após a liberação. Não perguntei para onde, não me importava. A ordem de restrição ainda estava ativa e eles já tinham experimentado as consequências da violação. Achei que sentiria algo quando ouvisse que estavam fora: alívio, ansiedade, algo. Mas não senti nada. Eram apenas 2 pessoas que costumavam ser relevantes para minha vida e não eram mais, como velhos colegas de classe que eu tinha esquecido. Minha irmã me perguntou uma vez se eu imaginava como minha vida teria sido se meus pais biológicos tivessem ficado comigo. Eu disse não, não havia sentido em imaginar. Eles fizeram a escolha deles e essa escolha me levou à mamãe e ao papai, que me deram tudo o que precisava para me tornar quem eu era. De uma maneira estranha, a pior decisão dos meus pais biológicos foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Você acha que eles se arrependeram? Ela perguntou. Acho que se arrependeram de terem sido pegos, eu disse. Não acho que se arrependem de nos abandonar. Ela ficou quieta por um tempo, então disse que costumava fantasiar que eles voltariam para buscá-la, que apareceriam em qualquer lar adotivo em que estivesse e diriam que tudo tinha sido um erro terrível. Imaginava-os chorando e pedindo desculpas e implorando para ela voltar para casa. Você queria isso? Perguntei. Não sei, ela disse. Talvez quando eu era pequena. Agora estou feliz por saber a verdade. Eles não são boas pessoas, nunca foram. E isso não é minha culpa, nem sua. 2 anos após o processo original, recebi uma carta do Departamento de Correções do Estado. Meu pai biológico havia morrido na prisão devido a complicações relacionadas a doenças cardíacas. Minha mãe biológica havia sido liberada para uma casa de recuperação meses antes devido à sua própria saúde em declínio. Ela morreu 3 semanas depois dele. Não havia arranjos funerários para nenhum dos dois. Ninguém havia reclamado os corpos. Quando contei à minha irmã, ela perguntou se eu queria fazer alguma coisa. Eu disse não. Ela concordou, e falamos sobre outras coisas. A filha de Denise estava cursando o ensino médio, um novo fornecedor que estava considerando coisas normais da vida diária. Pensei em visitar os túmulos deles, mas decidi contra. Não precisava de encerramento da parte deles. Já tinha conseguido isso no tribunal 2 anos antes, quando o juiz rejeitou o processo e emitiu a ordem de restrição. Aquele foi meu encerramento. Tudo depois foi apenas esperar que saíssem da minha história permanentemente, o que finalmente tinham feito. Algumas semanas depois, minha irmã me disse que tinha começado a namorar alguém, um cara que conheceu no consultório do terapeuta. Ele estava vendo um terapeuta diferente, não uma situação estranha de dinâmica de poder. Ela estava nervosa me contando, como se precisasse de permissão para ser feliz. Os restaurantes atingiram seu melhor ano financeiramente naquele outono. Nada dramático, apenas crescimento constante e qualidade consistente. A receita subiu 12% em todas as locações. A retenção de funcionários estava em alta histórica e a satisfação do cliente era forte. Contratei 3 novos gerentes, promovi Denise a supervisora regional com um aumento significativo e seu próprio pacote de benefícios atualizado. E comecei um pequeno fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários que queriam ir para a faculdade. Meus pais faziam algo semelhante informalmente, ajudando quando podiam, colocando dinheiro em cartões de formatura ou pagando discretamente taxas de inscrição. Eu queria tornar isso oficial, estruturado, algo que durasse mais que eu. Minha irmã sugeriu expandirmos a bolsa para incluir crianças adotivas na comunidade, crianças que não tinham pais para ajudar a descobrir inscrições para a faculdade ou formulários de ajuda financeira ou qualquer pesadelo burocrático. Crianças como ela tinha sido. Achei a ideia perfeita. Montamos através de uma organização sem fins lucrativos local que trabalhava com jovens adotivos. Estabelecemos critérios claros: média de notas mínima de 2,5, necessidade financeira demonstrada, redação pessoal sobre objetivos e desafios. Financiamos pelos próximos 5 anos adiantado, $50 mil. Parecia muito e também quase nada dada a escala do problema. A primeira beneficiária foi uma garota de 17 anos chamada Tamara, que estava em lares adotivos desde os 6. Ela queria estudar serviço social para poder ajudar crianças como ela. A redação dela me fez chorar. Ela escreveu sobre como ninguém nunca acreditou que ela poderia ir para a faculdade, como conselheiros a direcionaram para empregos de fast food e disseram para ser realista sobre suas opções,
Como ela tinha pegado turnos extras em seu trabalho de meio período para economizar dinheiro para as inscrições e ainda não podia pagar para se inscrever em mais de 2 escolas. Quando nos encontramos para apresentar a bolsa, 5.000 por ano por 4 anos, condicionado a manter a matrícula e notas decentes, ela chorou e nos abraçou. Minha irmã chorou também. Eu quase chorei, mas consegui me segurar até voltarmos para o carro. Mamãe e papai adorariam isso, disse minha irmã enquanto sentávamos no estacionamento tentando me recompor. Me conte sobre eles, ela disse. Quero saber como são bons pais. Então eu contei. Contei a ela sobre como o papai acordava às 4 da manhã para preparar as cozinhas ele mesmo, embora pudesse pagar pessoas para fazer isso, porque dizia que não se podia pedir aos funcionários que se importassem com a qualidade se você não demonstrasse isso primeiro. Sobre como a mamãe aprendeu a fazer chocolate quente exatamente do jeito que eu gostava, extras de marshmallow, um toque de canela, e mantinha os ingredientes estocados em cada locação de restaurante para que eu sempre tivesse disponível quando fosse visitar. Sobre como eles iam a cada evento escolar, cada aniversário, cada momento que importava. Sobre reuniões de pais e mestres onde fizeram perguntas sobre meu progresso e agradeceram aos meus professores pelo trabalho. Sobre me ensinar a dirigir e serem pacientes quando acidentalmente bati as rodas na guia. Sobre a vez que tive meu coração partido aos 16 anos e papai me levou ao restaurante original à meia-noite e me ensinou a fazer pão do zero enquanto conversávamos sobre como algumas pessoas não eram capazes de ver o valor de outras pessoas. Eles parecem incríveis, minha irmã disse, e sua voz estava grossa com algo que poderia ter sido luto por pais que ela nunca teve. Eram, eu disse. Eles realmente eram. E a coisa é, eles teriam amado você também. Se soubessem que você existia, moveriam céus e terra para te trazer para nossa família. Esse é o tipo de pessoas que eles eram. Ela enxugou os olhos. Gosto de pensar nisso. No universo alternativo onde talvez eu tivesse sido adotada por eles também. Você faz parte da família agora, eu disse. Talvez tenha demorado mais do que deveria, mas você está aqui. Ficamos sentadas naquele estacionamento por mais 20 minutos, falando sobre ações de graças hipotéticas onde nós duas estaríamos à mesa, onde ela teria aprendido a fazer carne de panela ao meu lado, onde teria crescido segura e amada. Foi doce imaginar o que deveria ter sido. Mas também foi bom reconhecer a perda, nomear o que ambas perdemos por causa do egoísmo de 2 pessoas. Penso nos meus pais biológicos às vezes, mas apenas da maneira abstrata como se pensa em eventos históricos, coisas que aconteceram há muito tempo com uma versão de si mesmo que você mal reconhece. Eles fizeram parte da minha história, mas não a definiram. Mamãe e papai a definiram. A escolha que fiz de sobreviver a definiu. O relacionamento que construí com minha irmã a definiu. Naquela noite fui para casa, a casa que meus pais me deixaram. Era grande demais só para mim, mas não conseguia me desfazer dela. Muitas memórias embutidas nas paredes. Fiz chá na caneca favorita da mamãe e sentei na cadeira do papai na varanda dos fundos. A coisa sobre ser abandonada é que te ensina que as pessoas são temporárias, que o amor é condicional, que a qualquer momento as pessoas com quem você conta podem decidir que você não vale o esforço. Meus pais biológicos me ensinaram essa lição 2 vezes, uma quando me deixaram, outra quando tentaram me explorar. Mas mamãe e papai me ensinaram algo diferente. Eles me ensinaram que o amor real não desiste, que família é sobre escolha e compromisso, não biologia, que mesmo quando alguém entra em sua vida danificado e assustado, você pode construir algo bonito se estiver disposto a fazer o trabalho. Carrego ambas as lições comigo, o conhecimento de que as pessoas podem te machucar e o conhecimento de que as pessoas também podem te salvar. E em algum lugar na tensão entre essas 2 verdades, descobri como me proteger enquanto ainda permanecia aberta a conexão. Minha irmã me mandou uma foto naquela noite. O namorado dela tinha feito o jantar, aparentemente parecia horrível, ele de alguma forma tinha queimado o macarrão, o que parecia impossível, mas ela estava rindo na selfie que tiraram juntos. Ela parecia mais jovem do que 35 anos naquela foto. Parecia alguém que finalmente parou de esperar pelo próximo desastre. Respondi, fique com ele se ele consegue te fazer rir assim. Ela mandou de volta uma sequência de emojis rindo e muito cedo para essa conversa. Mas eu falava sério. Ela merecia alguém que a fizesse feliz. Merecia estabilidade e alegria e todas as coisas que lhe foram negadas na infância. E se eu pudesse ajudar a tornar isso possível dando-lhe um emprego e seguro saúde e um lugar na minha vida, então eu faria isso, porque é isso que a família faz. Família real, família escolhida, o tipo que importava. Terminei meu chá e entrei. Amanhã eu tinha reuniões sobre o cardápio de feriado, entrevistas para 2 posições abertas e um empreiteiro vindo olhar alguns problemas de encanamento na locação do lado oeste. Coisas normais de dono de empresa, a vida para a qual meus pais me prepararam. Às vezes eu ainda falava com eles, não de um jeito estranho, apenas atualizações ocasionais para a memória deles. Atingimos as metas de receita neste trimestre, eu dizia ao ar enquanto revisava os livros. A filha de Denise entrou na escola de enfermagem.
Seu fundo de bolsas ajudou 3 crianças este ano. Gostava de pensar que eles me ouviam de alguma forma, que sabiam que eu estava cuidando do que construíram, que eu estava bem. Porque eu estava bem, finalmente, genuinamente bem. Não apesar do que meus pais biológicos fizeram, mas porque recusei deixar as ações deles definirem minha vida. Eles queriam tirar tudo de mim 2 vezes, e nas 2 vezes eu revidei. Eu ganhei. E ganhar não significou que eles sofreram, embora sofreram. Significou que eu continuei vivendo uma vida que eles não podiam mais tocar. Significou construir algo bom com minha irmã das cinzas do que eles destruíram. Significou honrar a memória dos meus pais verdadeiros sendo exatamente o tipo de pessoa que eles me criaram para ser. Forte, justa, intransigente quando importava. Algumas semanas depois, recebi uma ligação do meu advogado. Ele havia recebido uma carta do advogado da minha mãe biológica. Ela estava morrendo, câncer, 3 meses, talvez 6. Ela queria me ver. O que você disse a eles? Perguntei. Que passaria a mensagem, ele disse. O que você faz com isso é sinceramente sua decisão. Pensei nisso por talvez 10 segundos. Não, disse. Você tem certeza? Ele disse. Esta seria a última chance. Tenho certeza, eu disse. Ela teve 29 anos para ser minha mãe. Ela escolheu não ser. Não devo a ela uma reconciliação no leito de morte. Avise-os. Ele disse que avisaria, e não tentou me convencer do contrário. É por isso que eu gostava do meu advogado. Ele entendia que nem toda história precisa de um final arrumado e perdoador. Quando contei a minha irmã, ela ficou quieta por um minuto. Acho que talvez eu vá, ela disse finalmente. Não por ela, por mim. Para ver se tem algo que preciso dizer. Isso é diferente, eu disse. Seu encerramento não é meu encerramento. Ela me contou sobre isso depois. Nossa mãe biológica parecia pequena e doente, nada como a mulher do tribunal. Ela chorou e disse que sentia muito, que cometeu erros terríveis, que desejava poder voltar e mudar tudo. O que você disse? Perguntei. Disse a ela que a perdoava, minha irmã disse. Não por ela, por mim. Disse que precisava deixar a raiva ir porque estava me machucando mais do que a ela. Mas que perdoar não significava que eu queria um relacionamento, que ela ainda era uma estranha que me machucou e isso não ia mudar. Como ela reagiu? Ela chorou mais. Perguntou se poderia me abraçar. Eu disse não. Bom, eu disse. Minha irmã olhou para mim com cuidado. Você acha que estou errada por ter ido? Não, disse imediatamente. Acho que você fez o que precisava fazer. Isso não é fraqueza. Você acha que vai se arrepender de não ter ido? Pensei nisso honestamente. Não, eu disse. Já disse tudo o que precisava dizer a ela, no tribunal, na minha cabeça, para o túmulo do papai. Estou em paz. E estava, completamente, totalmente em paz. Minha mãe biológica morreu 6 semanas depois. Recebi uma carta de notificação. Não fui ao funeral. Minha irmã foi. Ela disse que havia talvez 8 pessoas lá, a maioria parentes distantes que mal a conheciam. Ninguém chorou, exceto uma tia que aparentemente chorava em todo funeral independentemente de quem morresse. Foi triste, minha irmã disse. Não de um jeito trágico, apenas vazio. Como se a vida inteira dela tivesse sido desperdiçada. Foi desperdiçada, eu disse. Ela teve oportunidades de construir algo real. Ela escolheu não fazer. Depois disso, não falamos mais sobre eles. Nossos pais biológicos se tornaram algo que nós duas superamos, individualmente e juntas. Eles nos moldaram, claro, você não pode ser abandonada 2 vezes e não carregar algumas cicatrizes.